Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje temos a satisfação de entrevistar a doutora Isabela Frota, procuradora do Governo do Distrito Federal. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite do Pode Contar. Eu que agradeço, Pedro. É uma honra estar aqui nesse programa falando sobre compliance. Muito obrigada pela oportunidade. E de maneira bem objetiva, deve ser uma pergunta bem fácil para você responder, doutora. O que vem a ser compliance? Bem, o compliance é um programa que institui uma nova cultura na empresa. Não se pode pensar em gestão de negócios sem se pensar em compliance. Institui a ética e a integridade por meio de avaliação de riscos, classificação dos riscos, instituição de controles internos, instituição de código de conduta, de ética, canal de denúncias de fraude, de irregularidades, enfim, institui uma nova cultura dentro da organização empresarial. Então o compliance vai trabalhar com essa integridade, com essa nova postura das empresas e também em outras áreas de atuação. E hoje a gente está falando sobre especialidades dentro do compliance. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, hoje o departamento de compliance ele tem uma nova visão dentro da empresa. Ele se especializou. O compliance não é mais só um inspetor, um controle de normas, do cumprimento das conformidades. O compliance hoje ele é um consultor. Ele está enfronhado na estrutura e na gestão estratégica do negócio. Dessa forma, o compliance ele agrega valor à empresa e traz uma verdadeira vantagem competitiva dentro do mercado. Então, o compliance tem como base a lei de lavar dinheiro, de combate à corrupção, então ele vem justamente com esse objetivo? O compliance no Brasil ele foi instituído a partir da Lei Anticorrupção Brasileira, 12.846, que atendeu a compromissos que o Brasil já havia firmado no plano internacional. Então, o compliance, em verdade, iniciou-se nos Estados Unidos com a FCPA e, a partir daí, de lá para cá, ele vem sendo instituído, leis anticorrupção vêm sendo instituídas e, dentro do bojo dessas leis, o programa de compliance em vários países do mundo, inclusive o Brasil. E as experiências que nós temos vivido no Brasil em relação às operações, em relação ao combate à corrupção, tem tudo a ver com compliance? Tem tudo a ver. A Operação Lava Jato, ela traz no seu bojo, na firmatura dos acordos de leniência, normalmente a obrigação da implementação de um gestor externo dos programas de compliance, porque a maior parte das empresas investigadas na Operação Lava Jato já possuíam seus programas, mas eram programas como são chamados de prateleiras, programas para inglês ver, e a partir da assinatura desses acordos de leniência, normalmente se tem um monitor externo que vai monitorar dentro da empresa a efetividade desses programas de compliance. Tem tudo a ver, Lava Jato, pós-Lava Jato, com a disseminação do programa de compliance dentro do mercado negocial brasileiro. E pensando aqui para os pequenos negócios, para as microempresas, para as pequenas empresas, como é que a gente pode trazer o compliance para essa realidade? A Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção Brasileira, não distingue o porte, o tamanho da empresa. O programa de compliance cabe para qualquer setor, de qualquer atividade empresarial, de qualquer tamanho, porte de empresa. Existem iniciativas como do Sebrae, por exemplo, a empresa íntegra, que traz um auxílio, um apoio para o pequeno empresário implementar o seu programa de compliance, reduzindo o custo. Por exemplo, na semana passada, aqui em Brasília, o Sebrae DF fez um workshop na quinta-feira para os fornecedores do BRB implementarem os seus próprios programas de compliance. Compliance para pequenos negócios atrai realmente uma vantagem competitiva, principalmente nas compras públicas, que hoje também é exigido do empresário que participa de licitações a implementação do seu programa de integridade. E pensando na área pública, já que você mencionou a questão das compras públicas, qual é a experiência que você pode trazer, pelo que eu já vi, e todo o conhecimento e aplicação do compliance na área pública? Aqui no Distrito Federal, nós temos a resolução número 300 da nossa Câmara Legislativa, que implementa o programa de integridade pública na Câmara Legislativa do DF, primeiro órgão do Legislativo brasileiro a ter um normativo dessa magnitude. E também temos uma emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal para obrigar o programa de compliance público em toda a estrutura administrativa do DF. É um caminho sem volta, Pedro. É cobrada a integridade das empresas e o empresário pergunta: e o que o poder público está fazendo do outro lado? O poder público também está mostrando que está buscando trilhar o caminho da integridade pública. Então, o compliance hoje
Já está se pensando no governo federal, tem uma ótima prática já no governo do Distrito Federal, mas vai chegar nos demais estados e principalmente nas prefeituras e câmaras. Certamente, sem dúvida alguma. Já existem projetos de lei no Brasil relativamente a compras públicas, mas também há uma tendência de implementação do Programa de Integridade Pública nos municípios e nos estados brasileiros. Então é importante que todos os gestores públicos, todos os prestadores de serviços, profissionais liberais como contadores, advogados, possam estar inteirados sobre o tema, porque é a bola da vez. Sim, fiquem atentos ao compliance. Como dito, é um caminho sem volta. Realmente é um mercado aberto para os contadores, para os advogados, porque o compliance ele é multidisciplinar e é importante que existam profissionais capacitados para a implementação dos programas. Por isso a importância da capacitação, do treinamento, do estudo e de se preparar para esse mercado que está em constante crescimento. Então, doutora, a sociedade brasileira deve estar atento ao compliance, à integridade. Isso, estejamos em compliance, esse é o recado que eu deixo sempre, quando eu tenho oportunidade, como eu estou tendo agora, de falar e de disseminar essa cultura. É uma cultura de ética e de transparência, não apenas para o negócio, não apenas para o setor público, mas para todo o Brasil. Bati um maravilhoso papo com a doutora Isabela Frota, procuradora no governo do Distrito Federal, falando sobre compliance, sobre integridade. E continue acompanhando todas as notícias no nosso canal, porque com a Valide você pode contar. Clique Valide e pronto!